students, how are you? I'm teacher Andrea and I'm here for one more English class with you. You are welcome. Vocês são todos bem-vindos a mais uma aula de inglês e nós vamos começar falando o objetivo dessa aula. Vamos lá? É fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos. Esse é o objetivo da aula. E eu tenho uma pergunta para vocês. Como pedir opiniões e esclarecimentos em inglês? Você sabe fazer isso? Quando você quer saber a opinião de alguém, você consegue perguntar em inglês? E se você não entendeu algo que alguém te disse em inglês, você consegue pedir para ele esclarecer ou pedir para repetir? Bom, é isso que nós vamos estudar nessa aula. Para isso, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, você vai digitar o seu login e a sua senha e nós vamos estudar o nível 2, unidade 3, lição 1, expressões pedindo por repetição e clarificação. E aí você clica em começar. Se você tem acesso à internet nesse momento, você já pode fazer o seu login na plataforma. E todas as atividades que nós fizermos aqui, você já vai realizando aí na sua plataforma, no seu celular. Mas se você não tem acesso, não se preocupe, você também vai acompanhar a aula conosco, vai fazer o registro de algumas informações, algumas atividades no seu caderno. Vamos lá então? Let's go! Então, alunos, na plataforma nós estamos estudando a unidade 3, a lição 1, e vamos fazer aqui a atividade 3 expressões, pedindo por repetição e clarificação. Então, vamos clicar aqui para começar. E nós temos ali algumas informações, ó. Se você não escutar ou entender o que alguém disse, você pode pedir para repetir. Então, vamos ouvir como nós fazemos isso. Can you repeat that? I really don't like cooking. Oh, right. Então, você pode repetir isso e aí a pessoa repete, eu realmente não gosto de cozinhar. E a outra diz, ok. Então, nós usamos, ó, can you repeat that? Eu peço para a pessoa repetir caso eu não tenha entendido. Agora, se você deseja que alguém esclareça o significado, você pode usar a seguinte expressão. It's really fun. Are you talking about table tennis? Yes, I am. Então a pessoa diz, é bem divertido. E a outra pessoa ficou em dúvida sem saber exatamente do que a pessoa estava falando. Então ele pode perguntar como, Are you talking about tennis table? Você está falando sobre tênis de mesa? Veja, eu estou confirmando se eu entendi correto, se eu estou sabendo sobre o que a pessoa está falando. Você pode fazer da sua pergunta mais educada, usando excuse but, ou então I'm sorry but. Vamos ver o exemplo? I'm sorry, but can you repeat that? Então, desculpe, mas você pode repetir isso? Se eu usar o I'm sorry na frente, fica mais educado. Ou então eu posso usar Excuse me, but are you talking about table tennis? Com licença, mas você está falando sobre tênis de mesa? Veja, essas duas expressões, quando colocadas no início da frase, dão essa ideia um pouco mais educada, né? Para pedir que a pessoa repita, ou então para pedir que a pessoa confirme uma informação se você está entendendo corretamente. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam copiar essa informação no caderno, porque ela é bem importante e já voltamos.
você aprendeu? Agora, né, copiando essa tela que eu deixei aí para vocês, aquelas informações, aprendendo como pedir para repetir, como confirmar uma informação se você entendeu corretamente. Mas e agora, para você perguntar uma opinião para alguém, pedir uma opinião, como que você pode fazer isso em inglês? Nós temos aqui alguns exemplos, ó. Para pedir uma opinião, você pode usar What do you think? O que você acha? Ó, What do you think? Ou então, Do you agree? Você concorda? Então você, né, fala alguma coisa, dá a sua opinião a respeito de algum assunto e aí você pode perguntar, Do you agree? Você concorda? Ou então eu posso usar How do you feel about that? Como que você sente sobre isso? Oh, how do you feel about that? São 3 exemplos que você pode utilizar para perguntar a opinião de alguém sobre determinado assunto, certo? Então, vamos voltar para a plataforma porque nós temos algumas atividades para realizar. Então, vamos realizar esse exercício. 2 colegas, um dos Estados Unidos e outro da Itália, estão falando de esportes. Escute a gravação e responda a perguntas. Então, eu quero que, antes de vocês ouvirem o áudio, que vocês tentem identificar qual é o italiano e qual é o americano enquanto vocês estiverem escutando, tá? E também quero que vocês observem se há alguma diferença na pronúncia deles. Então veja, a conversa de 2 pessoas, uma é dos Estados Unidos, o outro é da Itália. Tente identificar quem é o italiano e quem é o americano. E também preste atenção na pronúncia, se tem alguma diferença na pronúncia deles. Vamos lá? Pay attention. What sports do you like? Me? I like watching baseball. How about you? Well, I really enjoy playing football. Football? You play football in Italy? Yes, of course. Oh, are you talking about soccer? Yes, I am. Bom, conseguiram identificar? Ótimo, então vamos lá. What does the woman like doing? O que a mulher gosta de fazer? Então, eu vou colocar para vocês ouvirem novamente e tentem identificar. She likes playing baseball, she likes watching baseball ou she likes watching soccer. What sports do you like? Me? I like watching baseball. She likes watching baseball, né? Ela diz lá que ela gosta de assistir baseball. Então, essa é a opção correta. What does the man like doing? O que o homem gosta de fazer? She likes watching football, she likes watching soccer ou she likes playing football. How about you? Well, I really enjoy playing football. I really enjoy playing football. Então a resposta correta é He likes playing football. Is the man talking about soccer? E o homem está falando sobre soccer, né? Sobre futebol. Football? You play football in Italy? Yes, of course. Oh, are you talking about soccer? Yes, I am. Então, sim, né? Ele está falando sobre soccer, sobre futebol e não sobre futebol americano. Então, a resposta é yes, he. Então, quem é o italiano aqui nessa conversa é o homem, né? E ela pergunta, você joga futebol na Itália? E ele diz que sim. E agora temos mais uma atividade. Ouça o áudio, arraste e coloque as frases na ordem correta dentro do quadro. Então, nós vamos ouvir e vamos colocar as frases na ordem correta. Vamos lá? What sports do you like? Então, o homem começa perguntando, What sports do you like? É a primeira frase, então nós não precisamos mexer. Já está aqui a primeira frase, What sports do you like? Me? I like watching baseball. How about you? Então ela diz, eu? I like watching baseball. Eu gosto de assistir beisebol. How about you? E você? Então também já está na ordem correta. Well,
I really enjoy playing football. Well, I really enjoy playing football. Bem, eu gosto de jogar futebol. Então, vamos mover para cá. Football? You play football in Italy? Então, futebol, you play football in Italy? Você joga futebol na Itália? Yes, of course. E ele responde, yes, of course, claro. Então, vamos mover para cá. Oh, are you talking about soccer? Yes, I am. Então, oh, are you talking about soccer? Yes, I am. Então, vamos conferir a nossa resposta. Está correta. E agora nós temos essa atividade em que nós vamos praticar a pronúncia. Então, nós vamos ouvir, vamos prestar atenção na pronúncia e vamos gravar a nossa fala. Se você está aí logado no aplicativo, na plataforma Inglês Paraná, você vai gravar a sua resposta, certo? E se você estiver sem o aplicativo, você também vai repetir. A diferença apenas é que você não vai gravar. Mas repita também, escute com atenção e depois repita ou grave. What sports do you like? What sports do you like? Então, de quais esportes você gosta? I like watching basketball. I like watching basketball. Eu gosto de ver basquete. Vamos tentar de novo? I like watching basketball. Can you repeat that? Can you repeat that? Então, estou pedindo para repetir. Você pode repetir isso? Are you talking about volleyball? Are you talking about volleyball? Então, eu estou perguntando, você está falando de vôlei? What does she like doing? What does she like doing? O que ela gosta de fazer? She likes swimming and painting. She likes swimming and painting. Ela gosta de nadar e pintar. Muito bem, alunos, terminamos essa etapa. Congratulations! Então, nós vamos agora para a tarefa final dessa lição número 1, que é falando sobre esportes e atividade que você gosta. Então, vamos clicar em iniciar. E aí, nós temos um contexto aqui para nós analisarmos. Você está falando com um colega dos Estados Unidos, o John, sobre esportes e atividades. Quando houver uma lacuna, dê informações verdadeiras sobre você. E quando for apropriado, dê sua opinião sobre futebol americano. Ouça e grave a resposta correta. Então, antes de nós gravarmos, nós vamos fazer uma interação aqui com o vídeo. Eu quero que você pense um pouquinho. Do you like American football? Você gosta de futebol americano? Durante essa conversa, vocês terão que responder, dar a opinião de vocês, se vocês gostam ou não de American football. Então, já vai pensando aí, porque vai ter um momento que você vai responder sobre isso. Vamos iniciar, então? What sports do you like playing? Então, ele pergunta, né, para nós, what sport do you like playing? Que esporte que você gosta de jogar? Qual resposta seria mais apropriada para nós darmos para o John? Letter A, I'm talking about. Letter B, I like playing. Ou letter C, I like watching. Veja que todos eles têm uma lacuna para nós completarmos com uma informação nossa. A mais adequada aqui, qual você acha que é? Com certeza, né, gente? É a letra B, ó. I like playing, porque ele está perguntando que esporte que eu gosto de jogar. E eu vou completar com o meu esporte ali na lacuna. Eu vou falar voleibol, mas vocês podem falar um esporte que vocês gostam de jogar. Se é soccer, basquetebol
o que vocês gostarem, ok? Vamos lá então? I like playing volleyball. Oh, cool. Então ele fala, oh, cool, legal. E aí, o que a gente vai dizer para o John? Letter A, are you talking about yoga? Ou eu vou dizer, no, I hate playing tennis. Ou nós vamos responder, what do you like doing? Então, a resposta mais adequada aqui, eu vou perguntar o que o John gosta de fazer. Então, é a letra C. What do you like doing? I like doing yoga. I also enjoy swimming. Oh, and I like playing football. Então, o John fala 3 coisas que ele gosta de fazer. Você conseguiu identificar quais? Ele diz assim, ó, I like doing yoga. I also enjoy swimming. And I like playing football. Então, ele diz que ele gosta de yoga e também gosta de nadar e que ele gosta de jogar futebol. Então, o que nós vamos perguntar para o John? Are you talking about soccer? Ou you don't like swimming? Ou what sports do you like playing? E aí, nós vamos então perguntar a letra A, né? Eu não entendi direito se é soccer ou se é futebol. E aí eu vou perguntar então a letra A. Are you talking about soccer? No, I'm talking about football. American football. I play it on the weekend. Então, e agora? É soccer que ele está falando? Não, né? Ele está falando sobre American football. Ele diz, no, I'm talking about football, American football. I play it on the weekend. Ele joga futebol americano nos finais de semana. Então, qual vai ser a nossa resposta mais adequada? Aqui sim nós vamos dar a nossa opinião. Letter A, I American football. No, I doing yoga. Ou letter C, really? You don't like? E aí temos que completar. Qual seria a resposta mais adequada aqui? A letra A, né? E eu vou dar minha opinião. I don't like American football, se você não gosta. Ou você vai dizer, I like American football. Eu vou responder dando a minha opinião e vocês vão responder com a opinião de vocês. Eu vou responder I don't like American football porque eu não conheço muito bem as regras e eu não acompanho muitos jogos de futebol americano. Mas se você gosta, você vai responder I like. Combinado? Vamos lá então gravar a resposta. I don't like American football. Really? So, what do you like doing on the weekend? Então ele fala, really? Sério? So what do you like doing on the weekend? Então, o que você gosta de fazer no final de semana? E aí nós temos que responder para o John. Letter A, I like. E aí o que você gosta de fazer on the weekend? I'm talking about. Ou yes, I love. Bom, nesse caso, nós vamos responder a letra A. I like, você vai dizer o que você gosta de fazer no seu final de semana e eu vou responder com o que eu gosto de fazer. Vamos lá? I like running on the weekend. Oh, right. Well, nice talking to you. See you later. Então ele diz, alright, well, nice to talk to you. Foi bom conversar com você. See you later. Te vejo mais tarde. Ele está se despedindo, nós também vamos nos despedir do John e vamos responder o quê? Letter A, thank you. Letter B, see you. Ou letter C, hello. Então, nós vamos na letra B para me despedir do John e vou dizer a letra B. Vamos lá? See you. Congratulations, students! Nós terminamos mais uma etapa. Ok, alunos. Bom, vamos retomar algumas coisinhas aqui, algumas informações desta aula. Veja só, eu quero reforçar com vocês essas expressões para pedir esclarecimento ou para questionar algo que você não entendeu direito, né? Para pedir para alguém repetir. Porque é normal, né? Às vezes as pessoas dizerem alguma coisa e você não entender bem. Aí você tem que pedir para a pessoa repetir. Como é que a gente faz isso em inglês? Nós podemos usar a expressão Can you repeat that? Você pode repetir isso?
E também quando a pessoa está falando algo e você não tem certeza se você entendeu corretamente. E aí você vai pedir para a pessoa explicar melhor, né? Ou confirmar essa informação. Como é que você pode fazer isso? Você vai dizer, are you talking about? E aí o que a pessoa está falando, por exemplo, você não entendeu bem que esporte que a pessoa está falando. Se é tênis de mesa, ali na conversa. E aí você quer confirmar se é isso mesmo. Então você vai perguntar, are you talking about table tennis? Ou então, are you talking about soccer? Você está falando sobre o futebol? Então, você pode usar essa expressão para você esclarecer alguma informação que não ficou bem entendida durante a conversa. E preste atenção que nós temos duas expressões muito importantes quando você quer tornar essa pergunta um pouco mais educada, que é a expressão I'm sorry, but... Ou então você pode dizer excuse me, but. Você usa essas expressões antes da pergunta e assim você vai estar tornando essa pergunta um pouco mais educada, ok? Então, eu vou sugerir uma atividade para vocês fazerem em sala, quando vocês estiverem na sala de aula, tá? Practice this expression with a classmate. Vocês já copiaram essa expressão no caderno de vocês, então quando vocês estiverem em sala de aula com os seus colegas, tentem praticar essas expressões. Ask him or her about his or her favorite sport. Você vai perguntar qual é o esporte favorito e ask for repetition or clarifying. E aí você vai usar essas expressões para pedir para repetir ou então para esclarecer melhor alguma coisa que não ficou muito clara, certo? Bom, e agora para pedir opinião. Quais são as perguntas que você pode fazer para pedir opinião? What do you think? Do you agree? E how do you feel about that? São esses exemplos de pergunta que você pode fazer para pedir a opinião de alguém. Então, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a fazer uso da língua inglesa para pedir opiniões e esclarecimentos. Bom, temos ali então as referências. Por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. See you next class. Bye bye, students!